Oi, gente, boa noite. Estou aqui para responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram, tá certo? Sobre o meu processo de preparação e aprovação na SESDF. Foram muitas perguntas, então eu vou estar respondendo aqui, tá certo? Para vocês. E vou estar olhando para cá porque as perguntas estão aqui, certo? E é isso. Vamos lá. Queria ter esse momento de encorajamento para vocês, né? Porque eu acho que eu tive muitos desses momentos e foi muito, muito bom para mim, sabe? Me acrescentou muito. Ouvir outras experiências, ouvir outras pessoas e ouvir como foi o processo de outras pessoas também. Me ajudou e me fez tomar algumas decisões que foram decisivas mesmo, que foram, assim, bem influentes no meu processo de preparação. Então, a primeira pergunta é: quanto tempo estuda na mentoria do zero? Eu estudei na mentoria do zero eu estudo desde dezembro do ano passado, mas eu não terminei a mentoria do zero ainda. Eu finalizei a fase 1 e não consegui finalizar a fase 2, porque abriu o edital e aí eu comecei a estudar de outras formas, que eu vou dizer mais na frente, tá? E também porque eu sou mestranda, então eu tava com muitas disciplinas do mestrado, não tava conseguindo conciliar o curso da mentoria do zero com as outras, mas a fase 1 foi imprescindível para conseguir essa aprovação, porque a fase 1 trata sobre as disciplinas básicas, né? Anatomia, fisiologia, microbiologia também traz, imunologia. Então, assim, tudo isso foi me ajudando a entender melhor os processos e os resumos que eu já tinha, inclusive, prontos, né? Alguns. E aí eu fui estudando pela mentoria do zero, então eu estudei mais ou menos até abril. Até abril na mentoria do zero, de dezembro a abril. A próxima pergunta é se eu estudava mais para geral ou mais para a minha especialidade. Para quem não sabe, eu sou enfermeira obstétrica. Me formei esse ano, em fevereiro, na residência, né? E aí, a pergunta é se eu estudava mais geral ou para minha específica. Então, eu estudava mais para geral. Por quê? No final da residência, eu já tinha estudado muito, muito obstetrícia. E aí também não estava surgindo tantos concursos com grandes vagas assim para obstetrícia. Então eu comecei a estudar para geral, pela mentoria do zero. Então foi mais ou menos isso. E também os 2 concursos que eu fiz, ainda estando na residência, foram também para cargos generalistas, né? Para enfermeiro generalista, que foi CESAL e FUNSAúde. Então eu já estava estudando para geral, não estava estudando para específico. Próxima pergunta. Como foi sua preparação para a SESDF? Foi assim. Eu já me preparava para o concurso. Me preparei. O primeiro concurso que eu tentei, assim, depois de formada mesmo, para valer, estudando, foi a CESAL, né? Que foi em setembro de 2021. Então, eu comecei a me preparar em meados de abril, de abril, maio, por aí, que foi quando rolou, né, aquela questão do edital, do pré-edital e tudo mais. Foi quando eu comecei a me preparar para concurso. Então, eu me preparei para a CESAL. Depois do da CESAL, eu emendei com a FUNSAúde, que para a FUNSAúde eu não estudei tanto específico para ela, porque eu estava muito cansada da CESAL e estava na residência. E aí, depois do FUNSAúde, eu continuei estudando com a mentoria do zero, que já foi no final do ano. E para a SESDF eu comecei a estudar em abril. Foi abril, maio e junho de preparação. Mas eu já tinha muitos resumos, porque eu já tinha estudado para outros concursos e também para residência. Então, eu tinha muitos, muitos, muitos resumos. Posso até trazer para vocês aqui. Esses resumos foram os que me ajudaram, tipo, a me preparar, entendeu? Porque como eu já tinha eles prontos, eu só comecei a revisar. Revisar e estudar alguns assuntos que eu ainda não tinha visto. Então, foi mais ou menos isso, a minha preparação.
Obrigada pelo carinho também. Muitas pessoas colocaram parabéns, orgulho de você, né, na caixinha. Agradeço demais. Eu gosto de receber esse carinho, sabe? Quanto tempo para vir a primeira aprovação dentro das vagas? O primeiro concurso que eu fiz de enfermeira, eu estava ainda me formando, que foi um concurso do município de Rio Largo, aqui de Alagoas. Eu fiquei bem longe, 300 e pouco, e eram poucas vagas. Eu não estudei para esse concurso, né? Mas foi o primeiro que eu fiz para enfermeira. E o segundo foi o da CESAL. Não, tem o da EBSER. O da EBSER eu também fiz em 2019. Não fui aprovada dentro das vagas, mas tá aí para chamar, né? Quem sabe? O tempo de preparação. Porque assim, eu me preparo para concurso desde 2018. Então, são alguns anos, sendo que dentro desses anos a gente muda muito o foco, faz muita coisa errada. Então, eu fiz muita coisa errada. E aí, eu estudei para residência, né? Que querendo ou não, abrange os conteúdos dos concursos. E aí, depois, na residência, eu dei uma pausa bem longa para estudo para concurso, porque a residência é muito pesada. E aí, parei total. Só voltei quando foi no concurso da CESAL, né? E aí, voltei com mais garra, mas estava muito em cima, não tive como, e acabei sendo reprovada. Então, foi um ano para eu passar, mais ou menos, porque de abril de 2021, que foi quando eu comecei a estudar para a CESAL, emendei com FunSaúde, depois com a mentoria. Então, foi mais ou menos um ano de preparação para conseguir passar nesse concurso agora da SESDF. Fora o tempo que eu tinha estudado já antes para residência, claro, né? E também, tipo, durante a residência, muitos assuntos que eu estudava, mas não para o geral, mas para específico. Era muita questão de saúde da mulher. Então, gente, foi mais ou menos isso. Um ano e pouco de preparação. Não foi uma preparação estudando muito tempo por dia, só estudando, não. Eu trabalhava, eu fazia várias outras coisas, mestrado. Então, não foi, tipo, dedicada exclusivamente a estudar para esse concurso, entendeu? Então, mas contando no geral, foi um ano e pouco. Fazia resumos, assistia sempre videoaulas ou focava mais em questões? Eu já tinha muito resumo feito, eu fiz poucos resumos. Eu estudei esses resumos que eu já tinha pronto e assisti a videoaulas, vi algumas dicas e resolvi poucas questões nessa prova agora, mas nas outras eu resolvi muitas questões. Mas nessa agora da 6DF não resolvi muitas questões, porque não tinha tempo. Estudava quais materiais e quantas horas por dia se dedicava. Sei que qualidade é melhor que quantidade, realmente. Eu não estudava muitas horas, no máximo 2 horas por dia. Mas geralmente eu estudava 1 hora, 1 hora e meia. 1 hora e meia. Estudava às vezes 2 horas, às vezes 3 horas, a depender do dia. Tinha dia que eu pegava, tipo, estudava muito. Mas não eram todos os dias, era um dia ou outro. Na maioria dos dias eu estudei geralmente em 1 hora e meia. E como a pessoa, mesmo quem perguntou, falou, né? A qualidade é muito melhor que a quantidade. Então, quando eu via que eu estava muito cansada, que eu estava muito exausta, que eu já não estava absorvendo nada, eu parava, tá? Eu não continuava. Então, me fala com detalhes como você se organizava entre a residência e os estudos. Olha, para dizer a verdade, durante a residência eu só sobrevivi, porque para estudar durante a residência foi muito difícil. Eu estudei para FunSaúde e para a CESAL, mas eu peguei férias e também nesse meio tempo eu adoeci, eu desenvolvi Lerdort na mão direita, né? Ainda tô tratando, inclusive. E aí eu fiquei com. Eu também tive um tempo que eu fiquei de molho em casa, uns 15 dias. Então, nesse tempo também aproveitava para ver vídeo, porque eu não tava podendo escrever. Ah, tem isso. Como eu não tava podendo escrever muito, eu utilizei todos os resumos que eu já tinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu tenho vários cadernos com resumo e aí eu fui utilizando esses resumos que eu já tinha, tá? Pra não ter que escrever muito. Como se preparou para os concursos enquanto fazia residência? Então,
era aquilo que eu falei. Eu estudei nas férias, né? Tentava estudar na hora do almoço, porque a gente, lá na minha residência, a gente tinha um intervalo de mais ou menos meio-dia, meio-dia e meia até 2 horas. Não era todos os dias, né? Porque às vezes tinha parto, essas coisas. Mas nos dias que eu conseguia, eu tentava estudar uma meia hora, tentava estudar no ônibus, na volta. Mas assim, não me cobrava, assim, me cobrava, mas não estudava muito, não dava muito certo, porque a residência é muito penosa, muito cansativa. Então, se você tá na residência, viva a residência, porque a residência ela já é muito pesada pra gente ter que carregar vários outros pesos, sabe? Claro que eu me senti muito culpada e tudo mais, me senti desorganizada, mas no final das contas, eu não dava conta, porque era muito cansativo. Eu chegava muito cansada em casa, eu moro no interior, e aí tinha tudo isso em questão, tá? Várias coisas, várias coisas. Então, no início eu sofria muito, porque eu não estudava para concurso, chorava, ficava bem triste. Mas depois eu fui amadurecendo essa ideia e fui entendendo que não era o tempo, sabe? Pelo menos pra mim, tá? Na minha residência eu não tive como. Foi uma residência hospitalar, era 7 da manhã, 7 da noite, eu saía 5 horas de casa e chegava 8 da noite, 8h30, 9, super exausta. Então, assim, não tinha como mesmo. Então, próxima pergunta aqui é se eu vou continuar com o mestrado. Vou continuar com o mestrado. Provavelmente o início da nomeação vai ser depois da posse do próximo governo, né? Que vai se reeleger agora em outubro. Reeleger não, reeleger ou eleger, não sei. Mas só depois de janeiro vai começar as nomeações e eu estou sim continuando com o mestrado, inclusive a todo vapor. Muitas coisas para fazer. Conhece Brasília? Não conhecia, conheci no dia que eu fui fazer a prova. E foi uma experiência muito boa. Ah, estou ansiosa para conhecer mas, parte básica, no que focou. Eu foquei muito estudar um pouco de tudo. Eu fui para a questão da enfermagem, estudei questões do SUS também, relembrei muita coisa. E também vi os assuntos novos, né? Aquela política distrital, né? Das mulheres. Vi muitas coisas também de atualidades que ia cair. Vi algumas coisas de português. Já tenho um caderno com resumo, só reli ele. Então foi mais ou menos isso. E a última pergunta desse vídeo: como começar a estudar? Comece aos pouquinhos, tá? Comece estudando aquilo que você gosta, tentando ver um curso que se adeque à sua necessidade. Eu, por exemplo, estudei por vários livros também do Rômulo Passos, além dos cursos do GRAM, né? Professora Fernanda, sempre estou acompanhando. Então, assim, eu comecei através do curso do Rômulo Passos e depois migrei para o GRAM. Então eu fico com os dois. Eu gosto demais dos livros do Rômulo porque eles são muito resumidos, eles são muito bons, porque realmente é o que cai no concurso, sabe? Não cai aquilo tudo que a gente estuda a fundo. Eu estudei por muito tempo errado, mas aí depois eu aprendi. E é isso, gente. Até aqui eu vou responder essas perguntas e no próximo vídeo eu trago as outras. Beijos, Deus abençoe vocês e é isso.